amigos da TV Nova Luz. É muita alegria, meus irmãos. Vocês não têm ideia como trabalhar no bem, como voluntários, tal como nós, Soninha, Rosália, e também em outras tarefas também da Casa Espírita. Esse trabalho constitui uma libertação enorme na nossa vida. Traz tanta alegria que a gente se sente mais segura e mais forte diante dos desafios da vida. Hoje nós vamos refletir sobre a rotina e a ansiedade. Você é muito ansioso? Você sabe qual é a raiz da ansiedade? Você cria para você uma rotina perversa que não te dá tempo de pensar, nem de fazer nada, só ganhar dinheiro, correr atrás, como se diz. É isso aí a sua vida? É sobre isso que nós vamos falar. Está entrando no ar o programa Viver e Transformar. Olá, amigos, de volta. Queremos convidar você para repensar a sua rotina. Mas antes disso, vamos ouvir a nossa querida Rosália, essa historiadora dos céus, que ainda é musicista, né? Olá a todos. Hoje a gente vai cantar uma música para cima, assim, para começar a falar do nosso programa. O nome da música é Atitude de Amor, é de Jonathan Moreira e Luana Estrela. Buscamos caminhos que nos permitam ser melhores. Entre provas e conquistas, progredimos como ser. Em cada circunstância, aprendemos novas lições. O saber nos faz compreender e a razão nos faz crescer. Vamos praticar o amor que o Mestre nos ensinou. Não precisa ser uma grande ação, mas tem que vir do coração. Dar um abraço em alguém, ouvir com atenção, faz bem a mim, a você também. Partilhar o pão, energia com o irmão, só depende de você. Viver como um cristão, viver como um cristão. Então, viver como um cristão, fala aí. Pois é, né? A música começa aqui ensinando, né, esse trajeto de viver como um cristão com alegria, pensando, refletindo sobre os passos, né? E eles começam falando que nós buscamos caminhos que nos permitam ser melhores, né? O programa ele está falando sobre isso, sobre rotina, sobre ansiedade, o que é bom, o que é ruim. Se existe ansiedade boa, será que existe? Né? Porque eu vim para cá pensando nisso. Por exemplo, quando a gente lê O Pequeno Príncipe, o príncipe fala para a raposa, né? Se você diz que vai chegar em tal hora, algumas horas antes eu já estou feliz, né? Então deve ser uma ansiedade boa, né? Está trazendo uma felicidade. Vamos refletir sobre isso, porque a gente realmente coloca a ansiedade sempre numa posição de vilã. E a rotina também. Existe uma peça muito famosa no Brasil, da Elisa Lucinda, que o título é Parem de Falar Mal da Rotina, né? Porque a gente realmente, às vezes, coloca também a rotina nessa vilania, né? Como se fosse uma coisa muito ruim você ter uma rotina. Eu, particularmente, preciso ter uma rotina. Todos nós precisamos de rotina, né? E especialmente os bebês, né? Os bebês, sim. Maria de Montessori, quando eu tinha escola, eu usava muito a técnica dela. Que ela dizia, o bebê, por exemplo, se você costuma dar banhozinho em tal hora, né? Se você dá o banhozinho, depois dá o almoço, depois que troca a fraldinha,
se você faz em ordem diferente, cria estresse para a criança. Às vezes ela nem dorme porque você, em vez de dar o banho naquela hora, você deixou para dar o banho na casa da vovó, deixou para dar o banho de noite, deixou para trocar a fralda antes do tempo. Toda aquela rotina a criança precisa, e o adulto também, porque quando a gente não tem rotina, a gente perde muito tempo. Sim, né? sim. O que você acha, Soninha? A criança é como um bichinho, né? E ainda muito instinto, né? Ainda está aprendendo, tendo contato com o mundo. E aí você começa a pensar no bichinho, na floresta, né? Tem lá um esquilo, um coelhinho. E aí, de repente, ele está ali muito bem brincando, aí ele escuta um barulho. O que ele faz? Ele para, levanta as orelhinhas para ouvir o que está acontecendo. E aí ele vai avaliar o que ele tem que fazer, se ele tem que correr, se ele pode enfrentar, ou se foi um barulho de um galho que caiu e ele vai continuar ali. Só que o ser humano, mas enquanto o coelhinho não decidiu o que fazer, ele estava em estado de estresse. Mas o ser humano não. O ser humano, ele escuta um barulho, acontece alguma coisa, ele entra em estresse, mas continua. Sim. Né? Ele não sai. Então, ele continua estressado. Então, no caso lá da raposa, né, enquanto você não chega, eu vou ser uma felicidade boa. Só que aí você chega, e aí eu começo a ter medo de você ir embora. E aí começou muda a complicar. O estresse, e a ansiedade continua. E é isso que acontece normalmente. O doutor Rolumei define a ansiedade assim. Ele diz que a ansiedade é essa sensação que toma conta da gente quando você vai atravessar uma rua, vem um carro de um lado, vem um carro do outro e vem um carro de frente. Então, você não sabe se volta, se dá tempo de você voltar, e você pode ser atropelada a qualquer momento. Então, esse nível de estresse que você vive é que ele chamou de ansiedade. Então, a ansiedade, como vocês colocaram, a ansiedade pode ser boa, quando você cria uma expectativa boa para aquele momento. Mas a Soninha já colocou, mas também pode ser ruim, porque aí você vai ficar vivendo a expectativa de quando a pessoa vai embora. Exatamente. De todo jeito, a ansiedade é uma sensação que, quanto mais a gente compreender o porquê da ansiedade, menos mal ela não fará. Sim. Porque se você vive em nível de estresse e de ansiedade, você vai diminuir a sua condição, os seus fluidos de vida. Né? Isso que eu ia falar. E causa problemas físicos, né? Gastrite, colesterol, e, enfim, problemas cardíacos. Doença autoimune. Doenças autoimunes, porque quando a gente está no nível de ansiedade, porque quando a gente fala na ansiedade, tem vários níveis, né? Essa ansiedade boa de mover você para fazer alguma coisa, né? Sei lá, vai fazer uma festa para o seu filho que vai chegar de viagem. Olha que maravilha. Né? Mas delícia. Você começa a se... Delícia, né? E você começa a se preocupar em organizar tudo, onde ele vai ficar e tal, quem você vai convidar. Esse momento é um momento bom. Você está ali, está liberando hormônios também, neurotransmissores. Só que quando você está com preocupações, né, você libera hormônios que não fazem bem. Né? E aí, os pobrezinhos... Eu fico imaginando os neurônios na cabeça da gente. Né? Tem um aqui que libera para esse aqui pegar. Aí, só que esses todos aqui estão... Fica lá, pega a bola. Sabe aquela coisa de vai pegar uma bola do lado de cá, vai pegar, e a bola começa a cair por tudo quanto é isso que acontece na cabeça da gente. É muito hormônio saindo e os recaptadores, coitados, ficam doidinhos sem saber o que vai pegar. Exatamente. E aí a gente entra... Está liberando adrenalina, então, né? Adrenalina. Noradrenalina, né? Por aí vai. Eu não entendo muito essa questão do hormônio, não, mas uma coisa é certa. A gente tem que sempre buscar o equilíbrio em tudo, né? Buscar o equilíbrio. E nessa rotina, a gente às vezes elabora uma rotina que tira fora o essencial da vida. Sim. Por exemplo, encontrar com os amigos, bater papo, por exemplo, um grupo de estudos sobre assuntos diversos, ir para uma casa de oração, fazer uma oração, ler um bom livro, né? A literatura acrescenta muito na gente. Então, você tira da sua rotina isso. Quantas pessoas falam assim para mim,
Leila, não sei como é que você consegue ler tanto. Que hora você lê? Você não teve filho, você não tem casa, você não tem marido, né? Eu falei, aí que tá, meu amigo, é questão de escolha. Sim. Né? De você elaborar uma rotina dentro das coisas que são realmente prioritárias na sua vida. Né? Que me adianta eu ficar tão preocupado com a minha cozinha que está desorganizada e despreocupar de um conhecimento que eu poderia estar adquirindo se eu assistisse uma palestra, por exemplo. Sim. Então, é uma questão mesmo de você se organizar. Né? Quando você se organiza, tem aqueles 5 S's. Né? Quando você se organiza, os 5 S's dos japoneses, eu nunca me esqueço, que isso mudou a minha vida, que é o primeiro senso é o senso de utilidade, você manter na sua vida só o que é útil, até na sua cabeça também. O segundo senso é de organizar, de ordenação, você organizar as coisas que você tem, porque se você não organiza, você está sempre com tudo perdido. Né? O terceiro senso é de limpeza, se você está num lugar que está todo sujo, aquilo te faz mal para a saúde. Então, utilização, ordenação, limpeza, depois da limpeza vem a saúde e, por último, a autodisciplina. A autodisciplina é você se disciplinar. Não adianta nada você planejar e não fazer nada. Que os americanos falam, just do it. Se você planejou, faz. Não fica adiando. Sim. E então, essa rotina, ela vai te dar uma disciplina, por isso que eu disse que eu preciso, mas ela realmente tem que estar aliada ao que é útil, né, ao que é necessário para você. Exatamente. E ela não pode, de alguma maneira, te ferir. Então, assim, por exemplo, numa rotina que eu estabeleci, eu vou dormir 4 horas diárias. Nossa, sua saúde vai embora. Claro. Né? Então, assim, quando a gente pega as crianças como exemplo, a criança, na verdade, ela precisa ter uma rotina porque ela está conhecendo o mundo. Então, precisa ter o horário de dormir, o horário de comer, o horário de ir para a escola. E o de despertar, a gente não pode fazer com a criança desperta, né? Porque uma das tristezas da vida adulta é o despertador. Não é verdade? Eu ainda sou daquelas que tem que colocar de 5 em 5 minutos com a ilusão de que vou dormir mais um pouquinho. Mas a criança é importante para a criança, por exemplo, acordar sozinha, se espreguiçar, sentir o corpinho dela. Né? E nós também teríamos de ter um tempo para isso, né? Mas infelizmente a gente coloca outras questões acima, né? Então assim, reservar um tempo para cuidar da gente, para se alimentar bem, ter o cronômetrozinho da água, se a gente ainda não consegue beber os 2 litros diários, né? Para poder. Aplicativo no celular, tem aplicativo, né? De saúde, de bem-estar, esse contato com a espiritualidade, como a Leila falou, seja você de qualquer religião, né? E seja você espírita, procure, que é a maioria do nosso público, procure, né, uma casa espírita para trabalhar, para estudar, porque é importante ter realmente esses momentos, né? A gente vai fazendo um monte de coisa e acaba deixando o essencial para segundo plano, né? A gente tem que pensar na rotina como uma organização de vida, né? Então, se a rotina virar um aprisionamento, isso vai gerar ansiedade. Porque é um momento na alma, da nossa alma, que diz assim, né? Eu preciso crescer, eu preciso conhecer coisas novas, eu preciso fazer coisas diferentes. Porque se eu já li todos os livros da Joana de Ângeles, eu preciso conhecer outros autores. Eu preciso pensar de outra forma. Então, eu preciso modificar a minha rotina. E olha que interessante, né? Porque a gente fala de rotina, e a Leila falou muito bem do equilíbrio. Tem horas que você vai precisar dar uma rotina, tem horas que você vai poder abrir mão disso e ir colocando coisas novas. Porque é isso que vai trazer a saúde. Né? E falar em saúde tem sempre o que vai nos ajudar, porque tem uma questão bioquímica que a gente não pode negar, né? Então, que a gente precisa estar com o corpo físico, né? O nosso mental, emocional e físico saudáveis, porque senão a gente não consegue. Muitas vezes a pessoa não consegue se organizar porque existe alguma coisa que não está funcionando bem nela. E às vezes é hormonal, às vezes é no cérebro, às vezes, enfim,
Está lá alguma coisa, é uma deficiência de vitamina, que dá um cansaço. Então, é preciso de médico. Né? Em determinados momentos, nós precisamos de médico. Em outros momentos, nós precisamos de terapeutas, de psicólogos, de psiquiatras. Em outros momentos, a gente precisa da casa espírita para um apoio espiritual. E então, nós precisamos fazer isso. Né? Ter essa noção de que agora isso vem com autoconhecimento. Eu não estou bem, eu estou caminhando todo dia, eu estou me alimentando direito, mas não estou conseguindo levantar de manhã. O que é isso? Né? Uma crença de que levantar é ruim, porque pode ser. E aí precisa, às vezes, também de uma modificação ali, né? Nesse entendimento. Ou é alguma questão de saúde que me impede de... Meu cérebro não está descansando durante a noite. A gente tem que diversificar também, né, meus irmãos? Porque se você é uma pessoa, um executivo, por exemplo, que acorda muito cedo, hoje em dia os executivos não têm tempo para nada, porque com o celular eles trabalham onde quer que eles estejam, não podem desligar o celular, né? É igual o escoteiro, sempre alerta, estão ligados o tempo todo. Então, se você está nessa rotina estressante todo o tempo, você tem que aprender a diversificar, de repente tocar um instrumento, arrumar um professor de música, ir numa musculação, fazer uma natação. Tem que arrumar um tempo livre para diversificar a sua rotina e o seu conhecimento, que isso faz parte da saúde, como a Soninha falou. E é interessante, né? Porque você pode estar aqui com o celular ligado, um médico, por exemplo, um cirurgião, um obstetra, ou um empresário, enfim. Você pode estar ali com o celular ligado, mas você não precisa ficar com a sua atenção voltada, porque ele vai tocar. Você deixa ele lá num som que você vai ouvir, as mensagens chegando já que você precisa disso, né? Mas você não precisa ficar, será que o telefone vai tocar? Não, vai tocar, vai ouvir música, vai jogar tênis, sei lá, alguma coisa. Não, mas deixa o celular com alguém. A pessoa fica o dia inteiro ali trocando figurinha. Ela vai jogar tênis e deixa o celular com alguém. Fulano, esse celular fica lá trocando figurinha no WhatsApp, porque são milhares de mensagens que chegam o tempo todo, e a maioria, às vezes, até é fake news. Você fica embarcando uma canoa furada aí. Sim, fica escravo ali, escravizado, né? Com aquela sua rotina de ter que estar conectado com tudo, com a política, com isso, com aquilo. Meus irmãos, olha só, a gente não tem talento para todas as coisas, não. Não precisa ficar falando de tantas coisas assim. É preciso estabelecer prioridade. Como nós sabemos hoje, não é só uma crença, nós temos a certeza do que nós estamos fazendo aqui na Terra, de que nós não vamos levar realmente nenhum valor material, nada, nenhuma roupa do corpo, porque até tem uma pergunta que Kardec faz aos espíritos: se as pessoas não levam roupa, como é que os espíritos aparecem vestidos? Né? O que os espíritos respondem: você acha que Deus não teria roupa para os espíritos desencarnados, né? O traje dos espíritos? Então, em todas as dimensões, Deus conhece as necessidades humanas, então nós não vamos passar falta. Só que a gente na Terra, a gente sabe que está aqui no máximo uns 100 anos. Quem chega a viver depois dos 100 anos, igual eu vou viver 104... Uau! Quando as pessoas me perguntam por que você acha isso, é porque eu gosto do número 4 e do número 1, porque 4 e 1 dá 5. Então, ótimo. Besteira da minha mente. Já passou 14, 41. Então, assim, quando você cria, até dou isso como dica para vocês, tá? Cria uma expectativa de vida longa, porque se a morte chegar, ela aconteceu, você não vai poder fazer nada. Se chegou antes, que pena, estou indo, né? Mas faz uma expectativa longa, porque nessa expectativa longa, ninguém fica te cobrando se vai ser herdeiro seu ou não. Com certeza. Mas vai ter que fazer uma expectativa longa também para viver mais do que você. É interessante, porque isso que você está falando é um dos remédios para a ansiedade, né? Você ter pensamento positivo, né? Você ter um objetivo a chegar, né? Isso aí você
ajuda a Sim. controlar a ansiedade. Vai dar certo. É. Vai dar certo. Até muitas pessoas, quando a gente fala assim, a ansiedade medita, aí a pessoa fala, mas eu estou tão ansiosa que eu não vou conseguir parar, ficar em silêncio. Você pode meditar caminhando. Caminhando. Vai caminhar, em vez de caminhar com fone, vai caminhar, anda por um espaço, assim. E aí aquilo vai estar na sua cabeça, mas o ar que você está respirando, põe um fone caminhada. Com uma meditação, tem tantas, né? Ou se não quiser, porque às vezes a pessoa fala, não, só de colocar, de sentar, não, vai caminhar, sai andando. Não tenta resolver aquela situação naquele momento. Isso aí que a gente pode ligar a uma coisa que gera muita ansiedade, que é a gente querer ser perfeito. Sim. Então, quer fazer a meditação perfeita. Sim, sim, né? é isso. Daqueles caras que estão a vida inteira meditando e só conseguem no final. Exatamente. Outro dia, eu estava conversando com uma grande amiga minha, a Luísa, é um barato ela. Ela tem quase 30 anos, mas ela não consegue se adaptar à tecnologia. Ela diz que é alguma coisa de encarnações passadas, que ela ainda está lá. É um barato. Mas um dia ela me falou o seguinte, Rosália, às vezes você me manda uma mensagem, geralmente eu mando mensagens de trocas de trabalho, enfim. E eu leio e é como se eu estivesse respondendo para você, mas eu não escrevo. Aí passam uns dias, eu morri de rir, eu achei um barato. Por quê? Porque ela está muito ligada ainda ao contato visual. Uhum. E ela falou que às vezes o celular dela está cheio, ela pega uma mensagem, lê, responde. Não fica naquela de... Porque é uma ansiedade. O celular gerou uma ansiedade que a gente tem que responder às pessoas na hora. Né? Aí tem gente que comenta, não colocou aquele símbolozinho azul, né, que diz que você recebeu. Ah, não, tá errado. Na verdade, pessoal, não é indelicado a pessoa não responder na hora. Não é indelicado. Porque há muita cobrança nisso. Né? Como que você não respondeu? Sabe, é uma ansiedade que a gente fica. Na verdade, a pessoa leu, a pessoa pode estar pensando no que vai te responder. Às vezes a pessoa não é o que é o mais urgente para ela naquele momento. Mas, de fato, se a gente parar para pensar, o que tem estimulado muito a nossa ansiedade na atualidade é a tecnologia. A tecnologia tem sido um aliado da ansiedade impressionante, mas a gente tem que começar a refletir sobre isso. A informação está chegando muito rápido de todos os Exatamente. lados, né? E foi então, isso que a Luísa... um nível de ansiedade Exatamente. grande. Foi essa atenção que a Luísa me chamou e que a música diz também, né? O que é interessante, né? Encontrar as pessoas ao vivo, dar um abraço em alguém, ouvir com atenção, né? O que tem gerado muita ansiedade é a gente querer resolver tudo ao mesmo tempo e a gente não consegue. A gente tem falado muito da população oriental, da educação oriental, e o que permite a eles essa longevidade? Viver uma coisa de cada vez. É verdade. Não pensar muito nas inúmeras possibilidades, mas viver o momento. A gente não está conseguindo pensar nem no que a gente faz com a tecnologia. Exatamente. Né? Ontem o meu filho estava me contando de um experimento que uma jornalista, que agora não me lembro o nome, mas é uma jornalista que fez um experimento com uma família, porque ela estava fazendo um estudo e viu que a família simplesmente não se falava mais. Era cada um com seu celular, inclusive o bebê. Nossa. De 2 aninhos. Botava bebê, ali a menina de 10, um bebê de 2, e o menino ficou. Aí eles aceitaram fazer um estudo de ficar 1 semana sem o celular. Mas disse que o bebê entrou num nível de estresse que ele ficou doente, ele não comia mais, ele não ficou agressivo, ficou uma criatura totalmente diferente. Então a gente fica pensando no que estamos fazendo com os nossos bebês, né? Com as nossas crianças, que já sabem lá, você vê, já sabe. Outro dia meu irmão estava falando, né, que ele estava olhando o menininho e o menino ficava, quando vinha o anúncio, ele ficava esperando ali, ele não sabe contar, mas vinha 5, 4, 3, quando botava pulou o anúncio, ele passava. Olha só. Pro jogo. Mas olha, nós estamos vivendo uma modernidade líquida, como diz Palma, né? A coisa está muito acelerada, muita informação. Então, isso, nós não podemos ir contra o progresso. Isso é o progresso, né? A lei do progresso. O que vai... onde vai dar toda essa aceleração, né? Do pensamento. É uma aceleração. A gente da moda antiga
tem dificuldade de acompanhar. O Augusto Cury, né, falou dessa síndrome do pensamento acelerado. Do pensamento acelerado, porque você vê a turma jovem hoje, consegue estar fazendo um negócio aqui, está vendo uma televisão ali, está falando de não sei o que aqui, o pensamento deles parece que já está assim, diversificado, não sei como, né? Mas eles conseguem atingir muita coisa ao mesmo tempo. Da nossa geração, a gente tem mais dificuldade do que isso. Graças a Deus. Então, qual seria a consequência disso? Às vezes eu conversando com a minha neta, eu falo assim, olha, eu tenho uma visão de futuro que o homem não vai ter língua, porque língua é uma coisa estranha, né? É um negócio que te dá gosto, que permite falar, mas a gente não vai ter língua. A gente vai ter um olhão grande, capaz de perceber mais coisas. Então, esse desenho do ET que faz aquele cabeção assim, com aquele olhão, e a coisa muito magrinha, porque não vai precisar comer, esse é o futuro. Pelo presente, a gente vê como será o homem do futuro. Não será nenhum alto, vai ser tudo pequeno, porque os espaços vão se tornando menor, vai ser cabeção, sem língua, se comunicando pelo olhar e pelo pensamento. Ai, Leila, saí desse mundo. Até hoje. Não quero mais viver 104 anos. Eu vivo, porque o progresso acelerado você vê que esses meninos não sabem conversar mais. Mas aí a gente sabe... Mas aí o que a gente vê? É a geração mais ansiosa. O que eu acho a geração mais ansiosa. São mais ansiosos. Muito mais. O número de suicídios aumenta a cada dia. Exatamente. Então, eu acho que tudo isso faz com que a gente pare, alguma coisa tem que fazer com que a gente pare, repense e volte. Porque, afinal de contas, se a gente está numa transição planetária que vai para um mundo melhor, a gente tem que pensar nisso. Então, alguma coisa vai fazer com esse pai. A não ser que eles... Tem uma teoria do caos aí que diz, né, que um determinado dia... Né, Cassiano? Cassiano, que é ligado à tecnologia. Tem uma previsão de que num determinado dia o mundo vai ficar sem tecnologia nenhuma, sem celular, sem internet. Porque, mas não vai acabar. Pô, 50% das pessoas morrem, 50% das pessoas enlouquecem. Porque tem que alguma coisa tem que acontecer. O progresso é maravilhoso. É que a gente vai ter que aprender a viver esse progresso. Aí que vem o caminho do meio, como diz Buda, né? O equilíbrio. Então, o celular, ninguém contraria que é uma conquista maravilhosa do ser humano. Verdade. Celular. Você está conectada com o mundo todo a qualquer momento. Isso é maravilhoso. Mas o excesso desse uso vai trazer esse homem corcunda, assim, porque vai ficar assim o tempo todo. Essa pessoa que não sabe falar, porque articular a palavra vai ser difícil, porque não aprendeu a falar. E a gente vai ficar aqui gritando, por favor, mudem, reformem. Então, nós temos que aprender, meus irmãos, a conviver com isso. Então, o nosso assunto, rotina e ansiedade, daria pano para metro, né? A gente agora vai continuar o livro Homem Integral, né? Vamos continuar. Esse Rotina e Ansiedade é do Homem Integral, que nós vamos seguir os nossos programas para falar sobre esses temas da atualidade. Então vai, Rosália. Vamos lá. Buscamos caminhos que nos permitam ser melhores entre provas e conquistas. Progredimos como ser em cada circunstância. Aprendemos novas lições. O saber nos faz compreender e a razão nos faz crescer. Vamos praticar o amor que o Mestre nos ensinou. Não precisa ser uma grande ação, mas tem que vir do coração. Dar um braço em alguém, ouvir com atenção, faz bem a mim, a você também. Partilhar o pão, energia com o irmão, só depende de você. Viver como um cristão. Uma boa semana a todos. Que a gente fique mais atento, né, a uma rotina saudável.
que a gente olhe mais, assim, com mais carinho para a nossa rotina, para afastar, quem sabe, de vez, essa ansiedade que tem tomado as nossas vidas. Grande beijo. É isso aí. E também lembrar que muitas vezes a ansiedade precisa de um acompanhamento médico ou psicológico, né? Vamos prestar atenção nisso para viver muito tempo, passar dos 104 anos da Leila. Um beijo grande e até quarta-feira. Eu desejo a todos vocês uma expectativa de uma vida longa, mesmo que você fique velhinho, chatinho, repetitivo, mesmo assim, vamos viver bastante para aproveitar essa presente existência, que foi um presente de Deus na nossa vida. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.